Um minutinho que a minha tela aqui não está Ele está querendo apresentar. compartilhando, Rodolfo, mas não veio a tela. Pois é, estou esperando aparecer a tela. Eu vou parar e vou pedir para compartilhar de novo. Um minutinho. Ó. Ô, Cá, você não fez sua oração tecnológica hoje? Oração tecnológica só na aula de inglês não funciona, só funciona na hora que tem o grupo de quarta-feira, né? Na aula de inglês que eu tenho com a Silvia, minha internet é péssima. Ela fala, mas como que a internet no grupo de estudo funciona? Eu falei, porque eu oro. Ah, agora entendi. Então precisamos das suas orações tecnológicas aí. Eu quero... É, É. Por isso que ela tá falando das minhas orações tecnológicas. e a minha tela não está indo. Será que se mandar eu consigo compartilhar ou não tem nada a ver? Deixa eu... Ah, deu, Ah, foi, Rodolfo, foi, deu. Agora foi, foi, né? foi. Finalmente. Demorou, É. demorou, mas foi. Espero que a internet Tempo que da não dê oração da problema Karine. aí. Olha, a Karine só falou, já deu certo. Você viu como Deus é bondoso? Pois é. Bom, mais um estudo aí. Chegando no final já do estudo, nosso guia de estudo ali, Resgate da Verdade, o QG da Graça. Esse é o título do nosso estudo. Bom, nesse estudo aqui a gente vai relembrar praticamente tudo que nós vimos, aí os pontos mais importantes. Então, nós vimos, desde lá do nosso primeiro estudo, antes de começar a seguir esse guia de estudo, quando nós começamos a estudar Gênesis, nós vimos que Deus criou tudo perfeito, tudo estava em harmonia, tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo submisso a Deus. E em Gênesis 1, verso 31, termina assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então Deus analisa ali, tudo era perfeito, tudo era muito bom, mas esse estado de harmonia, de perfeição, não durou muito tempo. Tá? A gente tem ali um destaque em Gênesis bem grande para a criação da Terra, da vida na Terra, melhor dizendo. Tá? A gente não tem muitos detalhes sobre todo o processo criativo. A gente tem uma narrativa feita ali que foi suficiente para que as pessoas entendessem a criação de Deus, mas hoje a gente fica com curiosidade sobre muitos aspectos. Tá? E do que a gente vai colocar aqui também, é claro, tem bastante, a gente tem bastante espaço para preencher, várias lacunas aí para que a gente consiga preencher. Tá? Bom, acontece que Deus tinha estabelecido um, um único, uma única regra quanto ao comportamento do ser humano lá no Jardim do Éden, onde ele vivia. Gênesis 2, 27, né? Ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse que no dia em que dela os seres humanos comessem o fruto, certamente eles morreriam. Então, toda a lei de Deus estava resumida ali nessa ação. Tá? Ou seja, se eles estivessem submissos à vontade de Deus, eles não comeriam nunca do fruto dessa árvore e não morreriam. Mas o ser humano caiu em tentação, a Eva comeu do fruto, deu para Adão, seu esposo, e assim entrou o pecado na terra. Assim o ser humano foi atingido pelo pecado. Tá? E a partir daí nós temos então um mundo decaído, um mundo com muitos defeitos, com muitos problemas e com muito sofrimento. Bom, e aí vem, já em Gênesis 3, verso 15, o enunciado do plano da redenção. Então, Deus disse que o homem morreria, mas Deus é amor. E ali nós lemos o seguinte: Deus falando, dirigindo-se
ao ser humano e à serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, dependendo da versão que você vai ler na Bíblia, vai estar um pouquinho diferente, né? Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. E o descendente da mulher, então, feriria a cabeça da serpente, enquanto a serpente feriria o calcanhar. E aqui a gente já consegue fazer um paralelo com Jesus, que foi enviado para morrer em nosso lugar, ele sendo descendente da mulher, ele então esmagou a cabeça da serpente. Ele foi morto, foi como se a serpente tivesse ferido apenas o calcanhar, porque ele renasceu, ele ressuscitou, tá? E ele venceu a morte. Então nós temos aqui o primeiro vislumbre do plano da redenção. E nós somos todos salvos, salvos do pecado, temos a possibilidade de nos livrar do pecado, graças a Cristo. Então, por intermédio de Jesus, que era inocente, que morreu e depois ressuscitou, nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação. Bom, logo depois da queda do homem, logo depois de ter dito isso, Deus, então, se compadece ali da situação em que o ser humano se encontrava, que o ser humano ele tinha descoberto estar nu. É isso que nós temos ali em Gênesis. E então Deus deu a Adão e a Eva túnicas de peles, vestimentas de pele. E aqui a gente pode notar que, para que vestimentas de pele fossem feitas, seria necessário um sacrifício de alguma vida, tá? Então, nós temos ali primeira evidência, primeira possibilidade de um sacrifício animal. Então, é sacrificado um cordeiro e com a pele desse cordeiro, Adão e Eva são vestidos. E agora tem a sua nudez escondida pela pele do cordeiro. Foi necessário uma vida para isso, tá? Bom, na sequência, a gente vê diversas situações na Bíblia em que sacrifícios foram feitos. Nós vemos sacrifícios tanto no meio do povo de Deus, quanto no meio dos povos pagãos. Nós não sabemos exatamente precisar muito bem, né, as formas de sacrifício, o que foi inspirado no que, mas o que nós percebemos é que Deus dá algumas diretrizes, Deus pede alguma coisa e as pessoas tendem a ir distorcendo, fazendo as suas próprias vontades. E logo no início ali da vida na terra com o pecado, nós temos a situação de Caim e Abel. Abel ofertou um sacrifício para Deus, do qual Deus não se agradou. E, ao contrário, desculpa, Caim ofertou um sacrifício do qual Deus não se agradou, enquanto Abel ofertou um sacrifício do qual Deus se agradou. E isso causou inveja ali entre Caim, Caim teve inveja de Abel, e nós temos ali o primeiro homicídio registrado na Bíblia. E diversas outras situações de sacrifício são encontradas na Bíblia. Uma com destaque muito importante é o sacrifício de Isaque, que não chegou a acontecer. Então nós temos lá Abraão e Deus pede para Abraão que ele sacrifique o seu filho, o único filho. Deus tinha prometido a Abraão uma descendência. Deus deu para ele, na sua velhice, Isaque. Era tudo que Abraão tinha e ainda assim Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Abraão teve muita fé, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaque e atendeu o pedido de Deus. Mas no momento do sacrifício, um anjo interrompeu que ele ocorresse e então Deus revela um cordeiro para Abraão e eles então sacrificam esse cordeiro. Bom, o que esses sacrifícios apontam? Eles apontam que, primeiro de tudo, o pecado ele tem como preço a morte. Então você precisa pagar o pecado com a morte. Mas existe alguém que vai pagar esse pecado pelo ser humano. Alguém iria pagar esse pecado pelo ser humano. E como símbolo disso, nós temos ali então o sacrifício de um animal que é inocente.
Então, esse animal, ele é sacrificado e esse evento aponta para a morte de Jesus, que é o cordeiro que vai purificar a humanidade de todos os pecados. Então, esse emblema, esse ritual de sacrifício era feito apontando para o sacrifício que seria um dia feito pelo Filho de Deus por nós. Bom, até quando Deus retirou o povo de Israel do Egito, não havia nenhuma ordem explícita que tenha sido registrada sobre como proceder com sacrifícios, sobre que rituais fazer. A gente observa ali relatos dos sacrifícios, mas não existe nenhum enunciado, nenhuma ordem de como proceder. Até que lá em Êxodo, capítulo 25, nós encontramos, né, Deus, o povo de Israel estava lá próximo à região do Sinai, tá? Deu os 10 mandamentos para Moisés, e ele pede também que seja feito um santuário para que ele possa habitar no meio do povo de Israel. E esse santuário é muito interessante. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 25, Deus dá instruções muito claras sobre como deve ser feito esse santuário, com muitos detalhes. Claro que por ser um processo artístico ali de construir esse santuário, o texto aqui a gente não vai conseguir fazer uma réplica 100% igual, mas os detalhes são muito precisos, que com certeza uma réplica que nós fizermos vai ficar muito parecida com o que era o santuário de verdade. Então são dados detalhes ali sobre toda a estrutura do santuário, sobre os materiais utilizados. Então temos lá madeira de acácia revestida com ouro, temos tecido de linho, as principais cores ali são púrpura, carmesim e púrpura, o vermelho, né, o escarlate e o azul, e também o dourado. Temos utensílios que são de bronze, temos utensílios que são de ouro, tá? Tem todos os detalhes aí descrito no capítulo 25 em diante. E Deus manda que seja feita uma arca, e nessa arca será guardada a lei de Deus, a tábua dos 10 mandamentos. Além disso, existe a vara de Arão, que é aquela que foi usada para identificar que os levitas que carregariam o sacerdócio, o ofício do sacerdócio, também ela é colocada lá dentro. E, além disso, uma amostra de maná também é guardada dentro dessa arca. E essa arca ela tem uma tampa, o propiciatório, feita em ouro, com 2 querubins que estão ali se reverenciando a glória de Deus. E essa arca ela é colocada em um compartimento especial desse santuário. Bom, aqui nós temos uma imagem do que seria esse santuário. Esse santuário ele precisa ser desmontado, o povo era nômade, eles estavam em viagem pelo deserto, então ele precisa ter todos os detalhes para que possa ser transportado. Então, as peças grandes ali, Deus descreve como colocar argolas para que possam ser transportadas e tudo mais. E todo feito, então, de tecido, peles. Nós temos aí a parte externa aqui, tá? Nós temos bronze, ouro, prata nos seus utensílios aqui. Bom, agora, então, esse santuário serviria de habitação para Deus. Então, seria um lugar. Agora, como você vai entender que Deus está habitando em um lugar? Deus, ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele não pode estar lá no santuário se ele está em todos os lugares. O que o santuário simbolizava não era necessariamente um lugar onde Deus estaria, um lugar para segurar, para abrigar a Deus, mas era um lugar para ser um ponto de conexão entre Deus e o povo. É isso que acontecia ali no santuário. Ali havia uma conexão. Então é onde o povo poderia se conectar com Deus. Apesar de Deus estar em todos os lugares, o sentido ali da habitação de Deus era esse. Toda vez que alguma pessoa do povo olhasse para aquele santuário, ele estaria ali certo da presença de Deus entre o seu povo. É uma marca da presença de Deus, e o povo usava esse lugar para se conectar com Deus. Bom, eu vou tentar fazer uma viagem virtual aqui pelo santuário. Então, eu vou apresentar uma outra tela para vocês.
Eu vou parar um pouquinho essa apresentação e vou apresentar uma outra tela. A gente vai para uma maquete virtual do santuário. Vocês estão vendo a tela? Sim, Que ela tá cheia ou tá aparecendo só uma janela de navegador? Como que tá? ela tá aparecendo o santuário, você Cheia, tá Rodolfo. rodando ele. Tá cheia. Tá Perfeito. certinho. Tá Ok. cheia, tá cheia. Eu esqueci que eu devia ter pegado o mouse aqui. Eu tô sem mouse, mas vou tentar aqui fazer a viagem pelo santuário aqui. Então, o santuário ele tinha essa cerca aqui e essa região aqui, então, é chamado pátio do santuário. Aqui nós temos o altar do holocausto. Então, aqui, esse altar, ele tinha aqui uma grade onde os holocaustos, os sacrifícios eram colocados, né, os animais sacrificados, e esse altar ele sempre tinha fogo, e o fogo então consumia aquelas partes do animal sacrificado que eram colocadas ali. Tinha essa pia aqui, que o sacerdote usava para se purificar, para se lavar, e aí nós temos aqui a tenda. Então, a tenda ela tem aqui essa parte externa em pele. Depois nós temos aqui ah, as partes internas, as cortinas aqui de linho. A gente vai tentar entrar aqui no primeiro compartimento. Vamos ver se sem mouse eu consigo fazer o caminho direitinho. Entramos. Então, entramos no santuário. Aqui, esse compartimento é chamado de lugar santo. E aqui a gente consegue observar os móveis que existem ali dentro. Então, aqui nós temos um candelabro. Esse candelabro aqui ele tem 7 braços. Em cada braço nós temos aí uma lâmpada, que é uma espécie de lamparina de azeite. Do outro lado nós temos aqui a mesa dos pães asmos. Então, aqui nós temos um pão para cada tribo de Israel. E aqui nós temos o chamado altar de incenso. Então, aqui era queimado incenso para os rituais que eram realizados aqui no santuário. Opa! Agora, nós temos essa parede aqui. Então, aqui nós temos vermelho, azul e púrpura, e temos querubins dourados bordados nessas cortinas aqui. E quando a gente atravessa essa parede aqui, a gente chega, então, na região mais importante do santuário, que é o Santíssimo, ou Santo dos Santos, parte mais importante do santuário. Então, opa, deixa eu tentar girar um pouquinho aqui. É meio difícil entrar no compartimento menor aqui sem o mouse. Vamos lá. Depois eu passo o link para vocês, aí se vocês quiserem entrar nessa maquete virtual, aqui. Bom, aqui nós temos um único móvel dentro dessa região aqui, que é o Santíssimo. Aqui está a Arca da Aliança. Então, aqui dentro aqui estão as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Aqui nós temos, então, o símbolo de 2 querubins dourados se curvando perante a glória de Deus. E aqui é onde a glória de Deus se manifestava, dentro do tabernáculo. Bom, como que funcionavam os rituais do sacrifício? Se você for lendo ali de Êxodo 25 até lá em Levíticos, acho que é lá pelo capítulo 17 de Levíticos, você vai ter toda a descrição da construção do santuário e você vai ter também toda a descrição dos rituais, dos sacrifícios que eram realizados no santuário. E existem diversos sacrifícios. Tá? Bom, os principais sacrifícios que nós tínhamos aqui eram sacrifícios diários. Então, nós tínhamos animais sendo sacrificados de manhã e à tarde para perdão dos pecados do povo de Israel. Como que eu poderia ter perdão dos pecados naquela época? Bom, Jesus não tinha morrido, então não tinha um intercessor ali para que eu pedisse para Deus, em nome dele, perdão dos meus pecados. Então, Deus estabeleceu ali o sacerdócio. Os sacerdotes seriam intercessores do povo perante Deus.
Então, os sacrifícios diários funcionavam assim. O pecador vinha aqui, trazia o animal, né? Os sacrifícios de animais em geral funcionavam assim. O pecador vinha aqui, trazia o animal, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, esse era um animal escolhido, sem nenhum defeito. Tem várias regras ali sobre a escolha desse animal. Então, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava todos os seus pecados ali. O, ele então imolava o material, o animal, sacrificava o animal. O sacerdote então pegava sangue do animal e aspergia primeiro nos 4 chifres que a gente encontra aqui, nos 4 cantos aqui desse altar, do altar de sacrifício. Então, a carne do animal era queimada, parte da carne poderia ser consumida pelo sacerdote, e agora o sacerdote ele trazia sangue do animal aqui para o santo, para o compartimento santo, para o átrio do santuário, e aspergia no santo o sangue do animal. Quando ele fazia isso, então agora os pecados daquele pecador tinham sido transferidos para o santuário e o pecador então ficou livre daqueles pecados. Mas uma vez por ano acontecia algo diferente. Então o sacerdote ele vinha até aqui, ele acendia incenso ali dentro, tá? Aspergia o sangue do animal aqui dentro do primeiro compartimento do santo, mas uma vez por ano acontecia algo diferente. Então o santuário ele ficava contaminado ali pelo pecado de todo o povo de Israel. E agora o pecado ele precisa ser exterminado de uma vez. E existe então, uma vez por ano, o dia que a gente conhece hoje como o dia do Yom Kippur, ou dia da expiação. No dia da expiação, seria feito um sacrifício, um trabalho diferente. Então agora teria que ser o sumo sacerdote para fazer esse trabalho, que era a única pessoa que poderia entrar lá dentro do Santíssimo, lá naquela segunda parte do santuário. E 2 bodes eram escolhidos ali para participarem do ritual ali. Um era ele seria colocado para fora do arraial e o outro seria sacrificado. E agora o sangue desse sacrifício ele seria levado lá para dentro do santuário, lá no Santíssimo, e seria aspergido agora sobre o propiciatório. Propiciatório que é aquela tampa da arca, estou tentando voltar para lá aqui. Opa, dentro do santo. Vamos ver se a gente consegue voltar de novo lá, para dentro do Santíssimo. Então, ele era aspergido agora lá no propiciatório da arca. Opa, estava dentro. Aí. Bom, era aqui, aspergido aqui sobre o propiciatório, nessa região. Então, aqui a gente tem uma cabeça ali de um dos querubins que está sobre o propiciatório. Tá? Isso daqui só o sumo sacerdote podia fazer. E agora, quando isso acontecia, então os pecados, ou seja, a gente diz que o santuário estava purificado. Então, o santuário, todo o povo e o sumo sacerdote estava purificado dos pecados. Então, quando o sumo sacerdote comia a carne sacrificada e entrava no santuário, o pecado tinha saído do pecador, ou seja, o pecador não era mais culpado daquele pecado. Mas só no dia da expiação que então o santuário era purificado, que todo o pecado era separado do povo de Israel. Havia uma separação entre os bons e os ímpios, né? É isso que Deus estava fazendo ali. Então, todos os pecados que foram genuinamente, o pecador genuinamente se arrependeu, eram perdoados, eram apagados, tá? O termo que a gente traduz aí como expiação, eu vou agora voltar para outra apresentação. O termo que a gente traduz como expiação, ele tem o significado de apagar. De novo, ele está demorando aqui para mostrar a minha tela. Isso significa que no dia da expiação, Deus então realmente apaga os pecados. Esse é o significado
do Yom Kippur. Apareceu a minha tela? Sim. Ótimo. Então tá aqui. No dia da expiação, nós tínhamos então todos os pecados sendo apagados. Era o momento em que o sacerdote vinha lá e aspergia o sangue dentro do Santíssimo. E junto ele oferecia uma oferta de incenso ali. Nós temos aqui o sumo sacerdote lá dentro. E existiam as roupas especiais para essas cerimônias. Então, o sumo sacerdote ia entrar com a roupa, com a estola sacerdotal, com a roupa certa para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de ritual. Tá? Então, isso é que acontecia. Isso servia como uma espécie de uma antecipação do perdão. O perdão só aconteceria de verdade quando Jesus morresse. Tá? Mas toda vez que havia esse ritual ali, é como se o pecado estivesse sendo colocado numa conta que seria realmente paga só depois, como se fosse um cheque predatado. Você estava alcançando a graça antes ainda de Jesus ter morrido, de Jesus ter pagado. Então, se Jesus não morresse, tudo isso, todo esse ritual fracassaria. Tá? Mas esse ritual ele servia para apontar para isso, para apontar para o sacrifício de Jesus. Então, o animal ele era inocente, ele era puro, ele era perfeito, livre de qualquer defeito, e ainda assim ele era sacrificado. Que precisávamos de pagar pelos nossos pecados com uma vida que fosse assim. E Jesus veio um dia e se sacrificou por nós, né? Jesus, inocente, sem nenhum pecado, ele veio e se sacrificou, deu a sua vida por nós. Bom, ah, agora um detalhe interessante, um detalhe muito interessante, que a gente vai observar aqui, que pouquíssimas igrejas dão atenção para esse detalhe. Muitos raros são os estudos acerca disso, os estudos teológicos acerca disso. É que na Bíblia a gente consegue encontrar que existe um santuário no céu. O primeiro indício disso está lá no Êxodo 25 mesmo. Então, eu vou abrir a minha Bíblia lá em Êxodo 25, e convido vocês para acompanharem aí, e vamos ler os versos 8 e 9. Então, aqui em Êxodo, capítulo 25, verso 8, eu tenho aqui então a ordem de Deus. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, nós temos aqui a palavra modelo. Essa palavra aí que é traduzida como modelo, na língua original, ela é escrita dessa maneira aqui. A pronúncia seria algo como tabnit, e o significado disso é réplica. Bom, se é uma réplica, tem que ser réplica de alguma coisa que existe. Tá? Então, o primeiro indício aqui, Deus está pedindo para que seja feita uma réplica, para que seja reproduzido um modelo. E essa palavra é usada outras vezes na Bíblia aí, com um sentido de réplica mesmo, de reprodução, de uma cópia, é, uma, de algo semelhante ao outro que já existe. Bom, se a gente for lá para o livro de Salmos, capítulo 11, verso 4, então quem puder aí, abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 11, Salmo número 11, o verso 4. Se alguém achar e quiser ler para a gente, fique à vontade. Bom, já achei aqui, eu vou ler. Mas se alguém puder se adiantar aí e achar Hebreus capítulo 8, a gente vai ficar muito lá no livro de Hebreus daqui para frente. Tá? Então, quem tiver com a Bíblia, pode ir lá para o livro de Hebreus, ou acha aí no seu celular, no computador, onde você preferir, vai ser bem útil. Capítulo 11, verso 4, está escrito assim: O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos do homem, os filhos dos homens. Então, olha só, aqui está dizendo que o Senhor está no seu templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Então, é um indício aí de um templo no céu. Tá?
Mas quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo 8, fica mais interessante ainda. Então, aqui a gente tinha uma passagem do Velho Testamento, há duas passagens do Velho Testamento, e agora a gente vai lá para o Novo Testamento. Alguém aí já conseguiu achar Hebreus capítulo 8? Eu Se alguém estiver disponível para ler, por favor, vou ler, então. pode deixar eu ir. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui agora Paulo está dizendo que nós temos, que há um santuário lá no céu, o verdadeiro tabernáculo, né? Esse santuário ali do povo de Israel que eles carregavam, né? O tabernáculo, e existe lá no céu o verdadeiro. Então aqui nós tínhamos uma cópia de acordo com o verdadeiro. Quando a gente fala aqui na cópia, na terra e no verdadeiro que está lá no céu, eu fico muito curioso para tentar é, criar na minha mente o que seria esse santuário lá do céu. Porque embora o daqui da terra tenha sido uma cópia, é uma cópia dentro da nossa realidade, que deve ser muito diferente da realidade celestial, tá? Então esse santuário de lá deve ser muito mais interessante. Mas a gente tem pelo menos uma visão desse santuário na Bíblia. João viu isso lá em Apocalipse, a gente vai ver a visão de João. Aí João detalha algo bem interessante lá. Mas antes, vamos avançar para o capítulo 9 agora de Hebreus. No capítulo 9, vamos para o verso 25. Hebreus 9, verso 25, nós lemos assim: Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, nós temos aqui uma obra de Cristo lá, a obra que Cristo realizou, o sacrifício de Cristo. É interessante que a gente lê o contexto inteiro aqui, ele está deixando claro de que o sacrifício de Cristo ele é um sacrifício único, diferente do sacrifício que tinha que ser diário. Tínhamos vários sacrifícios lá no antigo Israel. Então, a gente tinha vários sacrifícios ali pelo perdão dos pecados do povo. Agora, o sacrifício de Cristo é um sacrifício único. E aqui destaca Cristo como lá no céu, no santuário. Bom, vamos lá agora para Apocalipse 11, o verso 9. Agora indo lá para o final da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 11, o verso 9. Desculpa, verso 19. E aqui João descreve então a sua visão. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E olha aqui essa parte que é importante. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então aqui João está vendo o santuário de Deus lá no céu e está vendo a arca da aliança. Então lá existe uma arca da aliança. Da mesma forma que existia aqui aquela arca no santuário aqui na terra, ela existe lá. E o que que a arca ela guardava aqui? Ela guardava a lei de Deus, os 10 mandamentos. E muitas pessoas dizem, não, depois que Jesus morreu, a lei foi abolida, não existe mais a lei. Mas aqui a gente está vendo a lei lá no céu, né? Ela está ali dentro da arca. Se a arca está ali o propiciatório embaixo dela, está a lei, estão as tábuas com os 10 mandamentos. Então a gente nota aí que a lei de Deus é eterna, vai continuar sendo válida depois que Jesus retornar. João está tendo uma visão lá do céu e lá está a lei de Deus. Bom, muitas pessoas creem aí que da seguinte maneira: Jesus se sacrificou e agora ele remiu-nos de todos os pecados e agora ele está de férias, né? Ele não tem mais trabalho nenhum para fazer.
Ele está lá no céu, tranquilo agora. Mas se Jesus está no santuário, por que ele tem que estar lá no santuário? Ele podia estar de férias em outro lugar, né, e não no santuário. Bom, para entender o que Jesus está fazendo no santuário, é interessante que a gente leia o capítulo 9 de Hebreus inteiro. Não é um capítulo tão longo, vamos ler ele inteiro ali. Já vou adicionar o que dizem outras duas passagens aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, descreve Jesus como sendo atualmente um mediador entre nós e Deus. Em 1 João 2, capítulo 1, descreve Jesus como atuando como advogado, como nos defendendo perante Deus, nos defendendo das acusações de Satanás. Então, nós temos Satanás nos acusando, de Jesus nos defendendo perante Deus, né? E Deus ali, o Pai, sendo o juiz. Então, o Pai sendo o juiz, Jesus sendo o nosso advogado, nosso intercessor, e Satanás sendo o nosso acusador. Bom, vamos lá, Hebreus, capítulo 9. Se alguém se dispuser a ler também, fique à vontade, tá? Só quero acompanhar aqui, eu estava com a minha Bíblia lá em Apocalipse, estou voltando aqui para Hebreus agora. Hebreus, capítulo 9. Começa assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenor, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo, com isto, dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, adu- e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, até aqui, até o final do verso 10, Paulo recapitulou aí como era o santuário do povo de Israel e para que servia. Era um emblema, era um símbolo para a época em que eles estavam vivendo, que nós estamos vivendo agora e que eles estavam vivendo desde então, após o sacrifício de Cristo. E agora ele começa a falar do trabalho de Cristo. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos.
uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso ao juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Bom, aqui nós temos toda a descrição do trabalho de Jesus lá no céu. Então, ele morreu, foi para o céu e adentrou o santuário. E aí, nós temos aqui toda essa descrição e nos diz aí por quê, né? O que que ele está fazendo agora lá. Então, lembre-se aí que o animal que era sacrificado, ele era escolhido sem nenhum defeito. Cristo precisou se mostrar também sem nenhum defeito. E agora ele se apresenta lá no santuário. Agora ele está atuando, ele que foi o sacrifício é também o sacerdote. E outro ponto importante, é um sacrifício que não se repete, né? Então, ele não está oficiando lá, ele não está sacrificando, fazendo sacrifício diário e nenhuma vez por ano fazendo a obra da expiação. Mas o trabalho dele é um trabalho que acontece uma vez só e que é um trabalho de consequência eterna. Em Hebreus capítulo 4, vamos voltar um pouquinho antes aqui, nós temos uma descrição interessante também. Capítulo 4, verso 14 e 16, finalzinho do capítulo, verso 14 até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui, Paulo nos convida a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça. Então, ele destaca que nós temos lá um sumo sacerdote que intercede por nós, e que esse sumo sacerdote, ele experimentou o que nós estamos vivendo. Ele passou pela nossa vida, né? Ele viveu aqui na terra, e ele se compadece de nós. E ele deixa aqui no final um detalhe muito importante, tá? Ele pede que nos acheguemos aqui no finalzinho do verso 16, né, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aí fica aquela pergunta: quando que é a ocasião oportuna? Será que eu posso adiar? Será que eu preciso ir imediatamente? Será que vai haver alguma ocasião que não vai ser oportuna, que eu não posso buscar por misericórdia, que eu não adianta buscar pela graça? Esse é um ponto bastante importante para que nós possamos refletir. E existem outras coisas de tudo que a gente já estudou que é importante a gente ligar com essa exortação aí de Paulo. Bom, nós tínhamos então aqui na Terra a purificação do santuário, uma vez por ano, o dia da expiação, o Yom Kippur, quando o sumo sacerdote adentrava o Santíssimo, o Santo dos Santos. E nós temos ali claro na Bíblia que Cristo, depois de ressuscitar, ele foi até o céu, tá? Na presença de Deus, se apresentou a Deus, e então ele vai assumir o ofício de sacerdote. Mas lembre-se que agora não vai ser uma vez por ano, esse sacerdote não vai uma vez por ano entrar no Santíssimo, tá? Ele vai realizar a obra uma vez só. E agora a pergunta é, o que seria esse dia da expiação? O dia da expiação era quando no antigo Israel, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, e então os pecados que tinham sido confessados e todos os sacrifícios que foram feitos ali agora eram todos apagados. O santuário era purificado, o sumo sacerdote era purificado, os pecados de todo o povo eram apagados. E a obra que acontece lá no céu é semelhante também. Cristo já morreu. Nós já temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Ele já pagou o preço que nós tínhamos que pagar por nós. Mas o pecado ainda existe. O pecado ainda está aí. Nós ainda estamos reféns do pecado. E todos os seres humanos precisam enfrentar o juízo. Então, no povo de Israel, se você se arrependeu realmente e tudo mais, você seria perdoado, tá? Mas o dia da expiação ele tinha um significado de separação entre os justos e entre aqueles que se rebelam contra Deus. E aqui nós temos também agora um momento de juízo. Então, quando Cristo entra ali no Santíssimo, inicia-se o juízo, inicia-se então um julgamento. E quando é que isso acontece? Será que existe um período do nosso tempo a partir de quando isso vai acontecer? E aí existe. Nós não vamos entrar a fundo sobre isso, mas isso está revelado na Bíblia. Está revelado bem claramente quando que começa isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre profecia de novo, que nós começamos a falar aí no último estudo, lá sobre nós retomamos lá as profecias de Daniel, tá? Daniel, capítulo 8, verso 14, está ali o cerne de toda a profecia que descreve que descreve o processo de redenção. Tem a chamada profecia das 2.300 tardes e manhãs. E lá está escrito assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 dias. E quando a gente está trabalhando com uma profecia apocalíptica, dia significa ano. Nós temos evidência bíblica aqui para poder dizer isso, né? Então, cada dia significa um ano. Então, são 2.300 anos. Então, 2.300 anos a partir de uma determinada data, e o ponto aí é saber qual que é essa data, e o santuário será purificado. Bom, quando nós falamos sobre a vinda do Messias, nós vimos uma parte dessa profecia aqui, que eram as 70 semanas. E quando a gente viu aquilo, a gente viu quando começava a contar esse período aqui.
Então, a gente tinha ali 70 semanas e depois a gente tinha o restante dessas 2.300 tardes e manhãs. Mas a gente não vai falar exatamente sobre esse ponto hoje. Só vou adiantar o seguinte. Isso daqui, nós temos evidência para mostrar que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. É quando Jesus passou do santo para o santíssimo, quando a gente começou a ter o juízo sendo efetuado lá no céu, juízo sobre todas aquelas pessoas que já morreram. Então, isso está sendo efetuado lá. Jesus está intercedendo, então, nesse momento, lá dentro do Santíssimo. Então, essa Data que você expiação, falou, Rodolfo, desculpa, 22 de outubro de que ano? 1844. Obrigada. Ok? Guarda essa data aí. A gente ainda vai fazer um outro estudo que a gente vai chegar nela. A gente vai mostrar como que se dá essa data aí. Diga, Paulo, diga, Fábio. Só não posso perder a oportunidade. Qual que é a senha para entrar na sala? Ah, é. Nunca tinha Só para a gente não reparado. esquecer mais dessa data, tá? Nossa, nunca tinha reparado. Muito, Pois é. muito, nossa, fenomenal. Então, vocês sempre tiveram essa mensagem subliminar, né? E a gente vai Exato. chegar lá. A gente pensou um dia, a gente vai contar por que essa senha. Chegou Como, o ch- Pois dia. é. como chama Ah, aquilo? Easter egg, não sei o quê. é, ok, então, não é um assunto para agora ainda. Quando a gente estiver estudando as profecias, a gente vai ver em detalhes aí todos os significados e vocês vão ver como que o negócio é muito preciso, como que tudo está bem definido, bem escrito ali, tá? Como, de forma que só pode ser dado por alguém que viveu todos os tempos, né? Já viveu todos os tempos, passado, presente, futuro, só ele pode descrever exatamente ali com essa precisão. Bom, para a gente finalizar essa parte do nosso estudo, depois a gente vai abrir para as perguntas, discussões, tá? Agora você pode aproveitar aí para perguntar tanto sobre o santuário terrestre quanto o santuário celestial e sobre outros assuntos também correlacionados aí com a redenção. Eu quero chamar a atenção mais uma vez para essa passagem aqui, Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu destaco de novo aí, em tempo oportuno. Procure a Deus enquanto se pode achar, porque pode ser que a sua oportunidade de buscar a Deus e se arrepender, tá? A sua oportunidade de aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus, aceitar a Jesus, o sacrifício que ele fez por você, a sua salvação é de graça. Só precisa acessar essa graça. Para acessar ela, o que você precisa fazer? Aceitar o sacrifício de Cristo. Ele está ali intercedendo por você, é só você se achegar a ele. Ele é o sumo sacerdote que está fazendo a expiação pelos seus pecados. Enquanto você tem a oportunidade, busque, porque essa oportunidade pode passar. Amanhã você pode morrer, ou pode chegar o momento em que você toma, mesmo que inconsciente, a decisão de que você não vai ceder à vontade de Deus. O Espírito Santo está sempre ali te pressionando, enquanto ele está te pressionando, enquanto ele está te deixando aquela pontinha de dúvida, é o momento de se achegar a Deus. Que vai existir um momento que você pode tomar a decisão, ainda que não tão consciente de que você não quer mais saber disso, tá? Então, o momento de se achegar, o momento de buscar a intercessão do nosso sumo sacerdote, que é Jesus, é hoje. É enquanto você pode achá-lo, tá? Não perca oportunidades. E isso deve ser feito continuamente. O sacrifício de Cristo foi uma vez só. Ele não precisa ser repetido. Agora, nós precisamos nos achegar a Ele diariamente. Nós precisamos nos converter diariamente, todo dia, todo momento. Porque o pecado ainda está aí, né? O pecado ainda não foi eliminado. Nós já temos a nossa salvação, o sacrifício do Cordeiro já foi realizado. Mas estamos ainda no mundo de pecado. Então, sempre, em toda oportunidade que você tiver, busque a Deus, busque o nosso sumo sacerdote, Jesus. Isso aí. Eu abro agora a palavra para vocês.
Nossa, eu falei com a Roberta isso sábado, né, Rô? Sim, incrível, A gente estava incrível. conversando disso no sábado. Porque uma dúvida da Roberta, que pode ser a dúvida, que na hora que eu estava falando, e que é essa questão de que o santuário da terra está ligado com o santuário do céu. Aí eu lembro que eu estava falando, aí a Roberta falou assim, tá, mas ele passou do santo para o santíssimo no céu aqui. Por que que o véu foi rasgado? E realmente, aí eu falei, nossa, é verdade. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, porque a gente, sem perceber na hora de falar do santuário, a gente vai falando daqui e para a gente estar super separado o que foi feito aqui, o que aconteceu lá, e até o que você leu de Hebreus, que fala, aqui o santuário, Hebreus 9 fez muito sentido para mim hoje. Foi bom revisitar Hebreus 9 porque a gente via que o santuário acontecia todo dia, né? Todo dia. A expiação todos os anos, mas lá no céu é uma única vez, né? E aí Hebreus 9 fala isso, que possivelmente alguém teve essa dúvida lá no tempo de Uhum, Paulo, exatamente. né? Alguém teve essa dúvida. Eu falei, gente, essa dúvida existe há muito tempo, né? De que o sacrifício de Deus, de Jesus, é uma vez. Aqui a gente fazia recorrentemente, porque até falei isso para a Roberta, a gente estava discutindo que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Vocês falaram aí na profecia, né? 2.300 tardes e manhãs são anos. E aí a Roberta usou uma expressão que foi maravilhosa, que ela falou assim, ele já julgou, ele já pagou desde o começo, né? A gente fazia o sacrifício, mas já estava pago. E eu achei Uhum. legal porque foi filosófico isso da Roberta, assim, né? Mas eu posso até fazer mais uma pergunta? Sim, claro, Roberta. Se a gente for pensar, então, pensando ali o que Daniel viu sobre a arca, porque na visão dele, pelo que eu entendi, é só um minutinho, peraí, coloca na geladeira para mim. Desculpa, gente. É, Se ele só viu a arca e ele fala que era um modelo, né, que o tabernáculo era um modelo, uma réplica, isso está acontecendo nesse momento, né? Mas a hora que a gente para a nova vida, que não tem dor, não tem sofrimento, inclusive pecados, esse tabernáculo acabou, só vai sobrar a arca para se manter as leis, correto? Então, Mas vocês vamos. entenderam? Eu nunca sei Isso, eu explicar. entendi, eu entendi. Aham. Tá. Aquela visão que João estava tendo, ó, é primeiro que assim, questão temporal, não faz sentido para Deus. Ele viveu todos os tempos, mas faz sentido para nós. Tá? Então, aquela visão Sim, a que Ká João falou teve, isso. isso é muito importante, né? É, hoje em dia, com os avanços, da ciência, aí a gente entende mais, a gente tem, durante muito tempo, o homem só conseguiu assumir o tempo como sendo algo fixo, né? Algo que só vai num sentido para o outro. Agora, com a teoria da relatividade, tudo a gente já entende que não é bem assim, e Deus está ainda acima dessas leis. Então, imagine que Deus ele viveu em todos, ele está em todos os espaços, em todos os instantes, em todo o tempo. Tá? Mas para nós é muito importante essa sequência aí. A gente não tem controle sobre isso. Tá? E o que João estava vendo era um acontecimento futuro para ele. Ele estava vendo que estaria acontecendo lá no céu. Tá? E ele estava vendo lá aquilo que para ele, para a data dele ali, era futuro. Tá? Estava lá a arca e estava lá, ele enxergou, ele deu destaque, ele primeiro disse que ele viu o templo e a arca da aliança. Então ele não descreve o templo como que é lá no céu, mas ele conseguiu dizer que ele viu a arca da aliança lá. Tá? Que seria um símbolo, por exemplo, Deus será já as leis, ele ali mesmo. É isso, quer Isso. dizer? Assim, um ponto, uma coisa muito importante que a gente pode obter ali, tá, do Apocalipse, é de que a lei de Deus ela é eterna, ela está lá no céu, ela está lá também, porque foi justamente a arca que ele viu, tá? Mas não era só disso que se tratava ali, tá? Lá no livro de Apocalipse,
Ele está tendo a visão dos últimos dias e do juízo de Deus. E onde se dá o juízo? No Santíssimo ali. Que é quando o pecado agora é realmente exterminado, quando Deus separa, então, aqueles que se rebelaram e aqueles que aceitaram estar do seu lado. Tá? Então, tem todo esse conflito envolvido ali. Então, esse detalhe de ter visto a arca ali é só um detalhe de uma coisa muito mais ampla ali na visão. Ele está vendo, que diz respeito, na verdade, ao, ao fim, ao fim do grande conflito que nós temos aí entre o bem e o mal. É a isso que diz respeito todo o livro de Apocalipse ali. Ele olha em direção a isso. Então, ele está revelando uma revelação ali que Jesus dá para João acerca dos últimos acontecimentos. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei. Eu não sei também. Se Mas alguém só quiser para complementar pegar isso, um se quiser. detalhe da sua dúvida, Aham. Roberta, a sua dúvida era se a arca vai estar no céu também? Não, eu tinha entendido, por exemplo, que, é, vamos dizer que esse tabernáculo, nesse momento, é o que Jesus está vivendo agora, lá. E essa representação apenas da arca é que, pelo fato de não existir mais pecados, né, na vida nova, somente de todo esse cenário, vamos dizer assim, vai sobrar as leis, apenas as leis, entendeu? Não precisa mais Hum. ter julgamento, não precisa mais ter sacrifício, porque tudo isso era feito, é feito, né, por causa dos pecados. Ah, agora entendi. Na Aham. verdade é isso mesmo. O tabernáculo, como a gente leu, né, ele já existia antes da criação desse mundo, porque ele é eterno. Uhum, Então, tem duas explicações para isso, né? Sendo que aqui, no nosso conhecimento humano, ele tinha a função de salvar o pecador, né? Funções salvíficas, funções de resgate do pecador. Mas antes do pecado, qual era a função dele? Na verdade, o tabernáculo é o trono de Deus, é onde Deus habita, né? É o local onde Deus habita. Antes do pecado, ele tinha uma função de adoração, né? Onde os seres, os anjos, os seres não caídos, a Bíblia diz, tem outros mundos, né? Adoram a Deus. Quando fala das filhas da alva, né? Adoram a Deus. E Jó, né, quando o livro de Jó mostra, né, que as representantes dos outros mundos se reúnem lá no onde Deus habita. Então, provavelmente nesse local. Quando acontece o pecado, além das funções litúrgicas de adoração, esse santuário, que hum, é a habitação de Deus, passa a ter também a função salvífica. Lembrando, hum, né, o dilema de Deus. Como Deus ia perdoar o homem pecador sem pisar sua lei, sem fazer vistas grossas para o erro, para o pecado. Ele encontrou a única forma de fazer isso, que é ele pagando nele mesmo, ele puniu nele mesmo o pecado. Ele paga pela vinda de Jesus aqui, sem pecado, ele pagou o preço por nós. Então, ele já sabia que isso ia acontecer desde a eternidade lá atrás. Deus é onisciente, Deus nunca é pego de surpresa. Mas ele viu que isso ia acontecer e se preparou para aquela emergência, para quando aquilo ia acontecer. Então, todo esse local onde ele habita, em minha visão, talvez ele já preparou para quando isso acontecesse, Moisés recebesse uma cópia, uma visão, né, uma descrição precisa do que é. E aí ele fez a cópia aqui na Terra. Então, esse santuário aqui da Terra não existe mais, né? A arca foi escondida, não se sabe onde ela está, antes da destruição de Jerusalém ali pelos babilônios. Agora, o santuário do céu, ele sempre existiu, né? E aonde uhum, Jesus está hoje é no santuário do céu. Então, ele passou do santo para o santíssimo em uhum, 1844, porque agora inaugura uma nova e última fase do ministério sacerdotal de Jesus. Só para fechar, porque quando Jesus vai para o céu, depois da sua ressurreição, como é que alguma coisa, a morte dele, que aconteceu há 2000 anos lá atrás, ela impacta a minha vida hoje? Eu vivo pós isso, esse evento. Ah, mas você crê. Tá, mas não basta só crer.
Jesus ele está hoje ministrando os méritos do seu sacrifício, da sua morte, pelo perdão dos nossos pecados, a todo pecador, como Rodolfo falou, que se achega a ele, que reconhece a sua necessidade da salvação nele. Só precisa aceitar o que ele fez por mim. Então, quando eu me Uhum, dirijo a ele, ele acredita na minha conta os méritos do seu uhum. sacrifício. É isso que ele estava fazendo até 1844 e continua fazendo até a volta de Jesus. Mas de 1844 para cá, além dessa obra intercessora, ministrando os méritos do seu sacrifício por nós, agora ele começou uma obra de juízo, que vai finalizar, e aí Jesus volta. Aí está dentro no contexto da profecia. Então, tudo isso acontecendo lá nesses compartimentos do santuário celestial, que a gente teve uma réplica feita aqui, né? Óbvio, em linguagem humana, para a gente entender o que acontece lá. Como é que a Entendi. salvação é oferecida ao ser humano? Eu entendi sua dúvida agora também, Roberta. Sua Eu dúvida não era sei, quanto à nunca sei função explicar. não, não. A sua dúvida era quanto à função do tabernáculo, né? É exatamente isso. A função do santuário é ser a habitação de Deus. E como eu falei no início, mas Deus está em todos os lugares. Ele não pode habitar em um lugar, mas a habitação ele significa, no caso, o ponto de conexão, onde as criaturas vinham para se conectar com Deus. Todas as criaturas celestiais, tudo iam ali para adorar a Deus. Então, era o lugar reservado para isso. Essa é a função do santuário. Tá? E por que ele foi usado aqui na Terra para tudo aquilo? Da mesma forma, para ser um ponto sobre o qual a humanidade podia se conectar com Deus. Só que graças ao pecado, a gente precisava ter um intermediário para que a gente pudesse se achegar a Deus. E aí era feito todo esse ritual, essa simbologia que apontava para o sacrifício de Jesus. Tá? Então tudo ali servia para apontar para o sacrifício de Jesus. Então era usado para que o povo se conectasse com Deus dessa maneira. Né? E agora nós temos um intermediário que está lá. Então agora a gente pode ter acesso a esse mesmo lugar que as criaturas celestiais tinham acesso antes. Agora eu vou fazer uma outra Obrigada, gente. pergunta que a Roberta Para quem? fez. Para O vocês, Fábio. lógico. Eu só faço para você, Rodolfo. Tô brincando. A Roberta fez uma que eu achei muito boa. E eu não sei se vocês sabem a resposta, assim, não é que vocês sabem, se vocês têm alguma contribuição sobre isso, porque eu nunca tinha pensado. E aí eu respondi baseado no que eu entendo da Bíblia, mas às vezes, como eu falei para a Roberta, vamos perguntar isso para o Fábio Rodolfo, porque eles têm a passagem, eu tenho a ideia geral. Eles têm a passagem. A Roberta falou, por exemplo, que quando Jesus morreu, o véu se rasgou, né? Então, assim, já não tinha mais sentido a separação do Santo para o Santíssimo. Então, por que que Jesus não entrou no Santíssimo logo em seguida, quando ele retornou ao céu? Por que que ele já não entrou pro Santíssimo? Vocês têm alguma contribuição sobre isso? Lá, Rodolfo. A Roberta não tá ficando boa de Depois Mais eu um ponho a minha pouco eu visão. vejo Olha, assim, ó, você foi excluída do grupo. não, muito profunda essa pergunta, faz a gente essas perguntas para a gente pensar. Vai lá, Sim, Rodolfo. sim. Eu tenho minha opinião. Olha, eu nunca me preocupei como a Roberta está se preocupando aí com essa pergunta, né, do porquê esse tempo ali até o início do juízo, até o início da expiação. Tá? É, o que a gente, na nossa concepção aqui temporal, consegue perceber muito facilmente é que Jesus podia ter feito isso tudo muito rápido, né? Podia ter feito isso lá atrás. Mas existe, por outro lado, aí, o conceito do amor de Deus, que ele quer que o máximo de seres humanos possam ter acesso a isso. E aí Jesus nos dá aquela comissão de levar o evangelho a todo mundo, todas as nações, todos os povos e línguas. Então, parte do tempo de Deus aí nesses acontecimentos, ele se deve a isso, é uma oportunidade para a humanidade para que possa se achegar a ele, né? Parte é isso. Agora, por que desse tempo antes de começar o juízo? Aí isso é uma coisa que sobre a qual eu nunca pensei. A Roberta já está muito melhor do que eu aí nessa É questão que, na teológica. verdade, A mais Cá, você está se profunda. referindo entre é,
quando ele morreu, para 1844, né? É isso que você está Isso, falando, entra no Santíssimo, é isso? Tá. isso. E uma coisa que eu falei para a Roberta foi justa, eu tenho a mesma, a Bíblia às vezes não vai responder uma coisa específica, mas a gente tem diretrizes de compreensão, conforme a gente estuda, a gente vai percebendo que Deus trabalha de uma certa maneira em outras questões semelhantes. E ele sempre é misericordioso para que todos se arrependam. Né? E eu respondi a mesma coisa para a Roberta, eu tive a mesma, apesar de nunca ter pensado sobre isso, que foi ótimo ela ter perguntado, eu respondi a mesma coisa da misericórdia de Deus, que ele vê o todo. E a outra coisa que eu falei para a Roberta, que a gente estava conversando, é que a gente tem essa visão de história, né, assim, de que é muito tempo, mas na verdade uma coisa que sempre a gente fala aqui, a gente só tem a nossa vida, né, a gente tem a nossa existência, né, de Jesus até ali ele morrer e ressuscitar. Até 1844, a gente pode dizer assim, a gente tem o espaço de uma vida, sempre é o espaço de uma vida. E nesse espaço gigantesco de 1844, a gente só vê misericórdia de Deus. Mas quando a gente olha no micro, a gente tem as vidas, né? A sua, a minha vida, os 80 anos que a gente tem para decidir, os 80 anos que a gente tem para ter uma decisão. Agora eu quero ver a do Fábio. Deixa eu ir numa outra linha. Eu estava pensando numa outra linha. Eu acho que essa realmente é a mais forte, né? A misericórdia de Deus. Tudo Deus faz com misericórdia e com graça. Uma outra visão é assim: Deus nunca faz as coisas na correria, porque a gente precisa lembrar que o que aconteceu aqui nesse planeta é um espetáculo para o universo. A Bíblia diz claramente que nós somos, Paulo fala, nós somos espetáculos, espetáculo para o universo não caído. Então, Deus, ele precisou fazer as coisas nos devidos tempos, porque o pecado é um agente estranho no universo. É um intruso, desconhecido, sem explicação. Não adianta a gente tentar buscar explicação, senão a gente vai achar justificativa. Mas ele é um intruso, que tem a ver com a liberdade de escolha que Deus coloca em cada ser que ele cria. Então, é por isso que Deus permitiu o mal, para que Satanás mostrasse para o universo e para nós seres humanos quais são os resultados das suas propostas de governo, né? Então, a mesma coisa o processo de salvação. Quando a gente olha todo o simbolismo do santuário, além ali do simbolismo, né, de cada móvel, simbolismo dentro do processo de salvação, ele tem um simbolismo dentro da obra de Jesus, aqui nos 3 anos e meio que ele ficou. Então, por exemplo, quando a gente pega a pia, o batismo, representa o batismo de Jesus. A gente lembra da maquete do Rodolfo? A gente está no pátio. Então tem a pia, mais lá perto do santuário. Antes ainda tem o altar de sacrifício. Representa o quê? A morte de Jesus. As duas coisas que aconteceram nessa terra. Aí, quando a gente entra para o santuário, que tem lá o altar de incenso e toda a intercessão dentro do lugar santo, é uma obra que é feita no céu. E aí, depois, quando a gente vai no lugar santíssimo, é uma última parte dessa obra de salvação, que é o juízo, que é a eliminação, né, que culmina ali na eliminação do pecado. Então, por que ele não entrou na cruz, já no Santíssimo, logo na cruz? Porque ele precisava mostrar didaticamente esse processo inteiro para todos os seres não caídos, para mostrar a justiça dele e mostrar para nós também, né, para nós seres humanos, todo esse processo de salvação e tudo que ele tem feito. Porque a gente não pode esquecer que, na verdade, no fundo, quando o pecado surge no universo, quem é o grande réu? Quem é o grande acusado no universo? É Deus. Satanás vira e diz: Deus é tirano, ele é inclemente, ele é intolerante, ele cerceia a liberdade, ele não permite que os seres vivam com liberdade de escolha e ele exige adoração. Então, Deus precisou criar um processo todo para mostrar para o universo o contrário, que quem na verdade acusa disso, que é o próprio Satanás, é ele que faz isso. Olha o mal ao nosso redor, né? Então, eu vejo por esse lado, Deus fazendo as coisas didaticamente, para nós seres humanos entendermos e para o universo todo entender o pecado, o problema do pecado e o processo de salvação que ele precisa ter. Então, ele não podia fazer tudo de cara, né? Já resolve, está finalizado. Não. Para que todos saibam que
O caráter de Deus foi vindicado, uma palavrinha teológica aqui, mas foi, que palavra melhor eu poderia usar? Foi, as acusações lançadas sobre ele foram todas rebatidas. Então, o caráter dele agora está vindicado, né? Então, todo mundo sabe quem é Deus. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Se ninguém tiver, eu tenho a última, e é rápida, é sim ou não? Por favor. Então, pelo que eu entendi, a expiação, na verdade, é o juízo final. Aquela que era anual é a do juízo final, essa vai ser a expiação. É isso? Só termina O com o juízo julgamento final. final. Termina no juízo final, mas é o processo de julgamento. O juízo ele tem três fases. Uma fase que é o que está acontecendo de 1844 para cá, que Deus pega os registros no céu e mostra para o universo. Então Deus está pegando os registros, a gente não sabe como que são esses registros lá. Será que é um livro? Obviamente não deve ser um livro assim, né? Mas ele está abrindo os registros do céu para o universo todo, para olhar, para ver aquelas pessoas que vão com ele para o céu, realmente elas colocaram ou aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor. Essa é a primeira fase. É isso que está acontecendo, que termina com a segunda vinda de Jesus, Roberto. Aí depois Isso a gente chama, tem a. opa, desculpa, Fábio, só Pode, pode, acrescentando um pode ir, termo Rodolfo. aqui, isso a gente chama de juízo investigativo pré-advento, essa etapa. Então, isso Exatamente. está sendo feito ali por Deus, tá? Mas não termina. Depois que a gente for para o céu, ainda tem uma última etapa ali, vou deixar o Fábio completar. A segunda etapa, que aí todos os salvos foram para o céu, aí a gente vai ter duas perguntas lá, né? Por que fulano, que eu achava que iria para o céu, não está aqui? Por que o Fábio, que é aquele que estava estudo bíblico lá para nós, tal, não está aqui no céu? Deus vai abrir os registros para nós, os justos, que a gente não tem essas respostas. E a segunda pergunta, por que aquele cara lá que era um assassino, tal, não sei o quê, está aqui no céu? Deus vai abrir, ó. Ele era um assassino, mas ele me aceitou como Senhor e Salvador. E o Fábio, apesar de dar estudo bíblico e responder perguntas do pessoal lá, no coração dele ele não me aceitou plenamente. Tinha outras coisas na vida dele que ele colocava em primeiro lugar. Então, a gente vai ter essas respostas para nós. Todas as dúvidas vão ser dissipadas e Deus vai explicar tudo. Por que que eu perdi aquele meu filho lá quando ele era criança? Deus vai explicar tudo para nós. E aí tem a terceira etapa, que é a final. Então, olha que interessante. A primeira etapa, Deus está mostrando a sua justiça perante o universo. Deus vindicando o seu caráter perante o universo não caído. Na segunda etapa, que é no milênio, Deus está mostrando a sua justiça para nós, os salvos, aqueles que vamos ser salvos. Olha que legal. E a terceira é na terceira vinda de Jesus, a terceira etapa, que é quando os ímpios ressuscitam e aí passa, né? Apocalipse mostra isso, que passa na mente deles um filminho. E cada um vai entender aonde na sua vida rejeitou a última advertência e o último chamado de Deus para ele. E aí eles vão dizer: realmente está justo. Eu estou condenado aqui porque Deus foi justo. Eu rejeitei. Então, percebe? A justiça de Deus perante o universo, a justiça de Deus perante os justos e a justiça de Deus revelada perante os ímpios, ou seja, o caráter de Deus plenamente vindicado. É engraçado Roberta, que. pode falar, Desculpa. Silvana. Desculpa, Rodolfo. Não, pode falar. Eu só ia falar que a pergunta da Roberta aí causou um grande, como que a gente fala? Quando alguém fala as coisas antes do tempo, fala as coisas, causou um grande. Olha, esqueci, fugiu da minha cabeça isso daqui. Quando alguém conta para você o final do filme, o que que é isso? Spoiler. Spoiler, Isso. Causou um spoiler. grande spoiler do Apocalipse aí. E agora, você ouvindo o Fábio falar tudo isso, você vai perguntar da onde você está tirando isso, Fábio? As profecias aí A gente vai de estudar, a gente vai Daniel e estudar. Apocalipse. Está tudo bem claro lá, bem fácil de enxergar isso daí. E a função do milênio aí, que muita gente tem dúvida, muita gente está tudo no meio disso aí, né? Vai lá, Silvana, Ó, e pode a falar. Cá pode fazer bastante, porque ela que me esclareceu todo esse milênio aí, viu, a Eu ia semana perguntar, passada. eu ia falar, Rô, como é o nome da segunda etapa do juízo? Era provinha. Sil, vai lá, desculpa. Não, imagina, eu só queria. Você estava falando das três fases aí, né? Pedro negou 3 vezes
Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Exatamente, exatamente. Então é isso aí, né? É meio que é isso, né? Exatamente. Deus estava restaurando o ministério de Pedro. Olha o amor dele, né? Pedro estava sentindo um nada, imagina. E Jesus restaura o ministério dele. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Mas tem um detalhe aqui no grego que é muito bonito. O grego, diferente do português, tem várias palavras para amor, né? E a primeira palavra que Jesus usava era o amor, aquele amor assim profundo para com Deus mesmo, né? Aquele amor perfeição. E aí Pedro, acabando de pecar, de trair Jesus, Negar. não, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas usava outra palavra. Aí Jesus de novo, Pedro, você me ama com esse amor paternal, esse amor divino? Não, Senhor, eu amo com esse amor mais humano aqui. Aí Jesus inverte na terceira. Pedro, então você me ama com esse amor humano? Aí Pedro fica muito triste e percebe, né? Puxa vida, realmente eu não. Mas aí Deus fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Então é muito bonito, né, esse processo com Jesus. É. Pessoal, nosso tempo se deu, mas isso só mostra o quanto a gente está maduro para estudar Apocalipse. Não porque a gente sabe tudo, é porque a gente não sabe nada. Apocalipse e E- Daniel, os dois. Mas porque a gente está na hora de começar Apocalipse e vocês já estão pedindo. É muito legal ver isso, assim, para a gente estar gritante como vocês estão caminhando para isso mesmo. Vocês estão pedindo alimento mais sólido, como diz Paulo, que não estão mais querendo leitinho, não. Não querem mais saber onde está Gênesis, não estão querendo mais saber. Vocês já estão querendo ir para um conhecimento que tem Ah, que não. Eu ver. quero começar de novo lá do Gênesis. Não, Tá mas tudo vai gravado pegar. ali. Vai pegar de novo, você vai ter que voltar. O seu Apocalipse bebe no Antigo Testamento. Para a É, gente Isso, entender as figuras lá, a gente vai ter que isso. voltar em tudo, tudo lá de Exato, Gênesis para entender o simbolismo. exatamente. Mas vai ser uma caminhada linda. E a gente está terminando aqui e a gente está vendo que vocês estão caminhando já para esse tipo de conhecimento. Mas vai ser maravilhoso. Então, sábado, só avisando aqui, sexta-feira tem sexta jovem, para quem quiser ir para um louvor, para um momento mais descontraído. Sábado vai ser muito legal se vocês puderem ir de manhã assistir o Fábio. Quem for, quiser avisar, tô indo. A gente guarda um lugar especial mais na frente. Aí vocês falam que a gente guarda, vai ser um prazer. A gente espera na porta. A gente faz tudo. A gente teve até lanchinho, se precisar. E vai ser uma bênção, tá bom? Então, acho que para terminar, eu vou orar aqui, que eu cheguei atrasada, então vou orar para a gente terminar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esse estudo maravilhoso que tivemos, sabendo que você sempre providenciou uma saída, que mesmo antes de tudo, antes do tempo, antes do pecado, você já nos amava e já tinha preparado a solução. Que esse amor, esse cuidado seja relembrado na nossa vida no dia a dia, quando enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos problemas, que a gente saiba que você já cuidou de tudo, que a gente possa descansar no seu amor, sabendo que você nos ama infinitamente a ponto de morrer por nós, e que nada nesse mundo pode nos separar do teu amor. Que possamos viver essas verdades e esse conhecimento tão didático que você nos deu no nosso dia a dia, entendendo essa mensagem de amor a cada momento e que a cada momento possamos escolher estar ao seu lado e ouvir a tua voz. Nos abençoe no restante dessa semana, nos livre de todo mal, que possamos ouvir tua voz e sentir sua presença e que seus anjos estejam protegendo nossas casas, o nosso trabalho, os nossos filhos, maridos, família, todos os nossos entes queridos. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. amém. Boa noite, Amém. pessoal. Até o Boa próximo. noite. Muito